Aqui é Felipe Pires e aqui é a terceira parte da nossa quarta aula sobre Aristóteles. Na verdade é a nossa quinta aula, né, sobre Aristóteles. Então, na terceira parte, nessa parte nós vamos falar da ligação entre ética e política no pensamento de Aristóteles e no pensamento da filosofia antiga como um todo. Veja, o Aristóteles, ele não estabelecia uma distinção clara entre ética e política. Por quê? Porque ele via o homem, além de como animal racional, ele considerava o homem animal político. O que é que isso significa? Significa que para eles, tanto para o Platão quanto para o Aristóteles, o homem ele já nascia, digamos assim, predeterminado por natureza a viver no que eles chamavam polis, ou seja, era a cidade, né? Mas que nós podemos entender também por sociedade, ou seja, o homem é um animal que para ele, mais do que as formigas e as abelhas, nascia para viver em sociedade. Então, agir, vamos aqui botar um azinho de agir, a ação humana já era uma ação na sociedade, ou seja, na cidade. Então, ética e política não se diferenciava tanto quanto passou a se diferenciar a partir da modernidade até os dias de hoje, onde a ética é mais vista como algo relativo às relações interpessoais e a política é aquela ação, né, relativa dos governantes para a sociedade. Ali não. O homem, ele já agia na sociedade. Agir é agir na sociedade. E o cidadão grego, ele tinha uma diferença muito grande em relação a nós, que ali, quando o sujeito era um cidadão, você entenda os homens livres, né? Tipo, as mulheres e os escravos não eram vistos como cidadãos. Mas se você tivesse um homem livre, e grego, não os estrangeiros também, ele era um cidadão ativo na sociedade, ou seja, ele participava ativamente, né, daquelas decisões primordiais que influenciavam e moldavam a própria sociedade, ou seja, o homem aqui, ele junto com os outros, né, construía a sua própria sociedade. Ele não simplesmente recebia, né, a sociedade pronta e agia de acordo, como é o que esperam-se de nós hoje em dia, né? Espera-se de nós. Ele era um cidadão que participava ativamente daquelas decisões na sociedade. E eles consideravam esse participar ativamente não está voltado simplesmente para a sua vida particular. Você tem o âmbito público e o âmbito particular. O homem, ele agia, digamos assim, pensava, né, nos dois âmbitos. O cidadão. Enquanto que nós hoje, né, somos instados, digamos assim, a participar só da nossa vida particular. Nós estamos voltados simplesmente para a nossa vida privada e não participamos, ou seja, não procuramos interferir na vida pública.
Isso é uma grande diferença do grego para nós, né? Quando você não interfere na vida pública, né, você deixa com que os governantes, digamos assim, eles ajam como bem entenderem. E aí já era uma coisa comum assim do homem grego ter essa participação pública na sociedade. E como é que eles chamavam o indivíduo que não se preocupava com o lado público, né, e só pensava nas suas questões particulares, na sua família, nos seus negócios e etc. Eles chamavam esses indivíduos de idiotas. Tem um livro do Renato Janine Ribeiro e do Mário Sérgio Cortella. Se eu não me engano, não sei se tem um terceiro autor na história. O título do livro, né, que sempre me dá aquela invejinha do bem, né, que eu gostaria de ter escrito um livro só para colocar esse título, que se chama Política para não ser idiota, né? Ou seja, significa aquela participação política. Eu não li o livro, eu só admiro o nome do livro. Aquela participação política, né, para você não ser aquela pessoa que só se preocupa com, digamos assim, a sua vida privada, né, o seu mundinho fechado ali. Então, hoje em dia, na ética de Aristóteles, né, nessa ética política, é algo que se busca resgatar nos dias de hoje, né? Essa participação ativa, né, ali na sociedade, buscando, né, fazer melhorias por conta própria, se articular com as outras pessoas, né, em busca de melhorias para a sociedade como um todo. É você não pensar simplesmente nos seus desejos privados, nos seus bens privados, mas você pensar também no bem da sociedade como um todo, né? Você fazer esse ato, digamos assim, de sair da sua própria bolha, né? E saber que você é um agente capaz de interferir, digamos assim, na vida pública para o bem, né? Para o melhor da sociedade na qual você vive. Então, o Aristóteles, ele tinha uma visão assim que a sociedade ela se formava de uma maneira orgânica, né, que você teria o indivíduo ele se reuniria, né, em sociedade primeiro através da família, ele formaria a família, o conjunto dessas famílias, né, formariam a chamada cidade, a polis. Eles tinham uma noção muito forte de que a cidade, por exemplo, não é como nós pensamos hoje. Nós pensamos que a cidade na qual nós vivemos, o país, a cidade, ela é, digamos assim, material. A cidade são os prédios, né? Os prédios, as casas, as ruas que compõem, né, a cidade. Nós pensamos assim que a cidade é o conjunto desses bens materiais que a compõem, né? Para o grego não é isso. A cidade seria o conjunto das pessoas que formam essa sociedade. Que, por exemplo, para os gregos, mesmo que você pegasse essas pessoas, né, abandonasse o território onde elas vivem, abandonassem suas casas, seus prédios, tudo, e fossem para outro lugar e começassem a construir tudo de novo, considerava-se que essa cidade se mudou, ou seja, seria a mesma cidade. E dessa forma, isso se chama uma formação orgânica, um modelo organicista, é como se a sociedade ela formasse um organismo que tem que ter uma ordem, né? Digamos assim, para as pessoas viverem em sociedade
teria que ter uma ordem, e essa ordem ela deveria espelhar a ordem da natureza, que eles chamavam cosmos, né? Para que essa sociedade fosse boa, digamos assim, um lugar bom para você viver numa sociedade boa, ela deveria espelhar uma determinada ordem natural que, no fim das contas, era racional, seria a própria estrutura da natureza. E no fim das contas, o Michael Sandel fala um bocado sobre isso, é que o Aristóteles, né, nessa coisa de ordem natural, ele acreditava que tudo, né, seja na natureza, seja na sociedade, já era feito, digamos assim, já surgia como tendo assim o seu lugar designado por natureza. Então, ele tendia a ver, essa é uma parte meio complicada para nós hoje, e que eu acredito mesmo que não devemos voltar a esse tipo de pensamento com certeza, né? Que é um pensamento bastante elitista, mas ele acreditava, digamos assim, que a sociedade ela deveria ser hierarquizada, ela deveria formar uma espécie de hierarquia onde, digamos assim, aquelas pessoas, né, os cidadãos, aqui essa pirâmide aqui, essa parte aqui significa a parte dos cidadãos, e essa parte aqui seriam os não cidadãos, ou seja, aqueles que não teriam direito à voz nessa sociedade, não teriam direito a participar da própria organização social, que eram as mulheres, os escravos e os estrangeiros. Hoje em dia é impensável algo desse tipo, né? Mas na época era assim que eles consideravam. E aí você tinha os homens livres, e aqui é onde a ética se liga com a política, né? E dentre os homens livres você tinha a, uma divisão que era entre os aristói e os demos. Os aristói seriam aqueles considerados os virtuosos, né? Dentro daquela questão lá da virtude que falamos e tal, os virtuosos seriam os aristói. Antigamente, mais antigamente na Grécia Antiga, esses aristói eram os aristocratas, ou seja, eram os nobres, né? Aquelas famílias que tinham dinheiro, que eram consideradas, que tinham dinheiro e poder, eram considerados nobres. A partir de Sócrates, começa-se a se considerar aristói as pessoas, né, pelo menos eles acreditavam que deveria se considerar aristói aqueles que tinham virtude, aqueles cidadãos, digamos assim, que eram melhores, né, pelo seu conhecimento e por viver, né, de acordo com uma vida voltada para o bem. E que esses aristói, por ter o conhecimento e a virtude moral, digamos assim, a virtude ética, eles que deveriam governar o resto da sociedade, ou seja, impor as leis de cima para baixo, de forma a organizar a sociedade de acordo com a natureza, ou do conhecimento que eles tinham da natureza. Isso aqui, esse tipo de pensamento, ele tende a mudar a partir da modernidade, onde, que nem eu falei na aula sobre a ética de Kant, né, o pensamento iluminista ele vai começar a ver todas as pessoas, né, o pensamento dos direitos humanos vai começar a ver todas as pessoas como iguais, ou seja, todo mundo é igual, seja homem livre, cidadão, né, os escravos não deveriam existir. Não deveria haver escravos, por quê? Porque todo homem nasce livre,
Ou seja, ele já tem esse direito humano de ser livre e igual. A igualdade também é um direito humano, né? O direito de você ser igual a todos os outros. E aí, esse tipo de sociedade hierarquizada, ela deve deixar de ser hierarquizada e deve se tornar uma sociedade igualitária. Mas o que fica assim de importante desse pensamento, digamos assim, de Aristóteles, né, que nós podemos pensar, é essa questão mesmo do cidadão. O que nós devemos reter, né, de Aristóteles é do cidadão ser ativo na sociedade, né? Em vez de você só pensar, digamos assim, em como você vai obter seus bens privados, como você vai, digamos assim, comprar coisas melhores para sua casa. Digamos assim, você cursa uma universidade, você só pensar nas suas próprias notas, mas você começar a pensar em maneiras, né, e se articular com as outras pessoas de como melhorar com a sua participação ativa aquele ambiente no qual você vive, né? A sociedade na qual você vive e você desfruta das benesses daquela sociedade, né? Em vez de ficar só reclamando e dizendo que os políticos não fazem nada, né? Você começar a pensar, digamos assim, em determinadas coisas que você pode fazer e se articular com outras pessoas, né? Para realizar determinadas coisas. Então, eu acho que é essa questão, né, que os gregos tinham, quando chega na modernidade, digamos assim, acontece a divisão entre o que chamamos de Estado e sociedade civil, né? O Estado se colocaria acima da sociedade civil e meio que determinaria a ordem, né, dessa sociedade. E nessa época eles não viam dessa forma, né? Não existia essa sobreposição do Estado, aliás, nem existia Estado, né? Mas uma participação ativa dos cidadãos ali nas decisões da própria organização da sociedade. Bom, pessoal, então terminamos aqui a nossa última aula da nossa primeira unidade. Espero que vocês tenham gostado. Espero que todos tenham assistido, né, a essa altura do campeonato, quando vocês estiverem assistindo, claro, depois que eu postar. E um grande abraço a todos e até a próxima unidade, onde trataremos do Código de Ética da Engenharia. Então é isso. Tchau a todos.